Olá a todos, eu sou a professora Denise Vlasic e hoje vou estar trabalhando com vocês o módulo de avaliação. Nessa primeira aula, nós vamos estar falando sobre o autor Romualdo Oliveira, que tem o tema Avaliações externas podem auxiliar o trabalho pedagógico da escola? É um texto simples, onde esse autor procura comparar as avaliações desde 2008, as avaliações externas ocorridas dentro da área de educação. Ele tem como objetivo refletir sobre os potenciais de tais medidas na organização, planejamento e avaliação na unidade escolar. E ele tem algumas respostas, algumas expectativas. Quais são? Bom, primeiro, que o professor utilize o resultado dessas avaliações em seu dia a dia, no cotidiano escolar. Por quê? Já que o governo se propõe a fazer tais avaliações, o feedback tem que vir para o professor para que ele possa mudar sua prática pedagógica. Então, ele nos diz o seguinte, que a desconexão entre discurso e prática deve-se ao fato de as iniciativas de testagens em larga escala, que é essas avaliações externas, implantadas agora no Brasil, nos últimos anos, não terem tido o retorno para que o professor utilize essas avaliações com esses resultados nos próximos planejamentos, nos próximos projetos pedagógicos. Então, para Romualdo, essas avaliações, ou seja, esses resultados, devem estar presentes no dia a dia do professor. Então, ao não se compreender o que foi medido, o que acontece? Nós não temos a visibilidade dos resultados. Ora, o professor precisa entender o que foi pedido nessa avaliação, o que essas provas externas pediram para os seus alunos responderem lá dentro da Prova Brasil e da Prova São Paulo. Porque o Romualdo, ele não considera a provinha Brasil como sendo uma testagem fiel por serem feitas por crianças pequenas que têm ainda um tempo maior de aprendizagem, então não dá para testar exatamente o grau de conhecimento dessa criança. Então, qual que são os resultados que ele vai estar analisando? Prova Brasil e Prova São Paulo. E aí, a partir de então, você tem os resultados dessas avaliações e o professor, com esse resultado em mãos, quer dizer, com a volta, com o feedback dos resultados para a escola, o professor vai analisar se a temática foi trabalhada com os alunos. O que é isso? Bom, se o tema que foi perguntado para os alunos dentro dessas avaliações foi trabalhado no cotidiano escolar. Se não foi, o professor vai incluir esse conteúdo durante o próximo ano letivo, para que esse aluno tenha essa aprendizagem e na próxima avaliação ele possa se sair melhor com os resultados. Mas encontramos um outro tipo de problema, onde os temas propostos dentro das avaliações não foram trabalhados ou foram trabalhados, mas o aluno não aprendeu. Então, se o aluno não aprendeu, o professor tem que estar ciente que ele, tendo dado esse conteúdo, ele vai ter que revisar, quer dizer, ele vai dar de uma forma diferente. Isso nós entramos na chamada pedagogia diferenciada, que é você ensinar os alunos de acordo com a sua aprendizagem, de forma diferenciada. Então, esses conteúdos vão ser dados de maneiras diferentes para que esse aluno possa, então, ter essa aprendizagem com sucesso e, a partir do momento que ele for avaliado novamente, ele apresente um resultado melhor. E Romualdo questiona o seguinte: o que fazer com os alunos que não estão acompanhando o aprendizado do grupo ou estão em um ritmo mais lento do que esperado ou desejado? Para Romualdo, o aprendizado é uma responsabilidade de todos envolvidos dentro do sistema escolar. Todos são professores, alunos, supervisores, diretores, coordenadores, porque a criança ela não pode ter o seu direito à educação,
que ela tem esse direito, então ela não pode ter esse direito cerceado, quer dizer, limitado. Então, a criança que vai para a escola, ela vai aprender no nível de desenvolvimento dela, mas ela vai aprender. E cabe ao professor ser o mediador desse aprendizado. Então, a responsabilidade é de todos. Sendo assim, a escola deve buscar que todos os seus alunos aprendam, pois todos nós temos responsabilidades pelo aprendizado de nossas crianças. E, portanto, cada um deve ser responsável pelo que lhe cabe, tanto o sistema quanto as pessoas. Então, na verdade, cada um dentro da sua disciplina, da sua prática pedagógica, é responsável pelo aprendizado daquela criança, daquele jovem que está dentro desse sistema escolar. Uma outra possibilidade de utilização dos resultados de testagem em larga escala para o funcionamento e aperfeiçoamento da unidade escolar é utilizar-se das medidas com o projeto pedagógico da escola. E o que ele quer dizer? Utilizar essas medidas, esses resultados na prática pedagógica. Então, um exemplo, o professor tem o feedback das respostas dos alunos, das notas, da classificação daquela escola dentro do aprendizado total. Então, o professor vai ver se o aluno teve um êxito, ótimo, de aprendizagem ou não. Caso não tenha, ele vai colocar isso dentro das questões a serem discutidas dentro do projeto pedagógico da escola. Então, ele vai direcionar o próximo projeto do próximo ano dentro daquelas medidas que foram tomadas porque o aluno não teve o aprendizado de determinado conteúdo. E Romualdo, nesse texto, ele pede para o professor fazer algumas reflexões do seu dia a dia, mas ele já avisa de antemão que responder essas questões pode se tornar uma fonte de angústia para os professores. Por quê? Porque ao responder essas questões, você pode tomar ciência que algumas coisas não estão feitas do jeito que deveriam ser feitas dentro da sua própria escola. Primeira questão: quando foi a última vez, se é que houve, em que a escola discutiu coletivamente seu projeto pedagógico e dessa discussão derivou um plano de ação? Porque, na maioria das vezes, a escola para no determinado período, faz o seu projeto pedagógico, porque isso é obrigatório, só que no decorrer do ano, aquele projeto pedagógico fica engavetado. Fica como se fosse escondido, como ele próprio diz, às 7 chaves. E o professor, que é instrumento para que esse projeto pedagógico saia da gaveta e entre no cotidiano escolar, ele ele nem tem conhecimento desse projeto, principalmente aquele professor que entrou no meio do caminho, que entrou já com o ano letivo em andamento. Então, esse professor tem que ser informado, ele tem que estar ao par do que a escola pretende como objetivo final. Quantas vezes a escola, ao final de um ano de trabalho ou do planejamento do ano seguinte, se perguntou que partes do projeto pedagógico que ela própria se propôs a desenvolver no ano anterior e se isso foi cumprido ou não? Porque não basta só se reunir e fazer o projeto pedagógico. Os professores devem, depois de um certo tempo, analisar se aquilo realmente foi cumprido. E o que aconteceu no meio do caminho que vai fazer com que aquele projeto pedagógico seja reformulado e aí tome outros caminhos alternativos para atingir os seus objetivos. Em que medida os objetivos para a escola, que nós falamos até agora, do projeto escolar, se efetivam na ação cotidiana? Quer dizer, o que realmente, efetivamente, o professor está fazendo na sua prática pedagógica? Quais são as mudanças que ele tornou prática e não ficou só na reflexão? Porque esses autores, o que eles propõem é uma reflexão prática, uma reflexão com ação. Não uma reflexão só de pensamento, de você ficar pensando, eu podia mudar isso, eu podia mudar aquilo. Não, uma ação prática. O que realmente eu mudei na minha prática pedagógica, a partir do momento que eu tomei conhecimento do projeto pedagógico da escola e quero que esse objetivo seja atingido no final do ano letivo.
Refletir sobre isso talvez nos ajude a pensar que tais medidas podem se constituir em uma ferramenta a mais para organizar nossa ação. Quer dizer, a partir do momento que o professor está pensando sobre essas ações, sobre essas mudanças, se torna um instrumento a mais, um subsídio a mais que ele vai ter para mudar a sua prática pedagógica, sempre pensando em prol da aprendizagem do seu aluno. E com isso nós encerramos o módulo de Romualdo Oliveira.